o poder dessa alimentação anti-inflamatória na nossa dor, que muita gente sofrendo com dor, na nossa ansiedade e no cansaço que tá batendo as pessoas hoje em dia, tá? Então, hoje esse assunto aqui, de maneira que você possa perceber que se você tá com esses sintomas que a gente vai conversar ao longo da live, bom, alguma coisa tá acontecendo. Alguma inflamação tá dentro aí acontecendo, provocando isso. Não fique achando só, sabe? Isso é uma coisa importante, que a medicação, até você que sofre com ansiedade e depressão, faz 100% de resolver o seu problema, tá? Porque você vai entender que tem toda a relação o que você come, o seu intestino e o que chega de os neurotransmissores, que é o que faz no seu cérebro. Assim como você vai entender que a dor que você sente, seja articular, seja a dor da artrite, da espondilite, seja a dor de cabeça crônica, seja as dores abdominais, que às vezes está ligada ao intestino irritável. Essa dor tem relação com o que você come, com o seu intestino e os focos da dor, tá? Então, gente, tudo tem relação com essa alimentação. Tudo começa o alimento que você coloca na boca. Tudo começa pela nossa boca, tá? O que a gente está colocando dentro da boca? Olha, então hoje você vai entender isso aí. Outra coisa muito importante que eu vou falar em todas as lives, e isso a gente tem que pôr isso na nossa cabeça. Vocês sabiam, gente, que diariamente, dentro do nosso corpo, que é uma máquina maravilhosa, criada por Deus, e que a gente troca, em média, 50 milhões de células. Imagina isso. Todo dia meu corpo troca 50 milhões de células. Se renovam. Para isso, agora, olha esse detalhe. Para isso acontecer, eu preciso utilizar 44 nutrientes do meu corpo. Olha aí. 44 nutrientes estão envolvidos nessa troca diária. E essa troca diária acontece se é sábado e domingo, se é feriado, se é meu dia de exceção. Ah, hoje pode comer isso. Ah, hoje não tem problema. Gente, o corpo não sabe. Entende? Isso que eu sempre falo para vocês. O corpo não sabe. Essa troca, essa renovação precisa acontecer diariamente. E diariamente precisa estar envolvidos esses nutrientes. Então, a gente precisa ter atenção a isso, né? Então, essa alimentação, ela é baseada, a gente sabe que hoje a nossa alimentação ocidental é baseada em muito açúcar, em muito carboidrato simples. O que é carboidrato simples? As farinhas, né? Os pães, os biscoitos, né? É muitos docinhos, você vê muita casinha de bolo em toda esquina tem. É muita farinha com facilidade. No mercado você vê um monte de coisa. Muita massa, tudo carboidrato simples. A gente tem muito isso na nossa alimentação. Muito óleo ruim também, né? A gente tem essa coisa de usar muito óleo e muito açúcar. Para tudo a gente tem esse hábito, uma cultura, né, que vem lá dos nossos antepassados de botar açúcar em tudo, né? Só que isso, gente, foi piorando cada vez mais, né? Então, hoje em dia tem glutamato monossódico, que onde está presente isso? Naqueles temperos prontos que a gente compra. Ah, é mais rápido, falta de tempo, olha aí. Aí a gente coloca aquele com glutamato. Os pacotinhos, os congelados também, a maioria tem, porque ele realça o sabor. E se ele realça o sabor, ele vicia teu paladar. O grande problema é esse que eu vejo hoje em dia, até para as nossas crianças, né? Vicia o paladar naquela batatinha salgada, aquele biscoitinho que eles querem. Ali tem glutamato monossódico. Então, vicia o nosso paladar. Então, a gente precisa dar uma limpada nisso. Aí você pode me perguntar, mas, Carmen,
O fígado, nosso rim, não são próprios órgãos feitos para detoxificar isso tudo? O detox natural não é para acontecer no nosso corpo? Sim. Mas será que o nosso corpo está preparado para tantos invasores, que eu chamo de invasores? Essas coisinhas ruins, né? Por exemplo, essa gordura hidrogenada, esse glutamato, né? Essas toxinas, essas coisas contaminadas com fungo, né? Que a própria farinha é permitido que tenha inseto dentro dela. Então, assim, será que o nosso corpo também está preparado para tudo isso que a gente bombardeia o tempo inteiro? Ainda tem o álcoolzinho, aí o pessoal vai e acaba tomando. Ou seja, sempre alguma coisa está ali para que o corpo possa reagir de forma que ele precise liberar aquilo lá. Mas ele não tá, tem uma hora que não dá conta. Até porque, vocês vão entender que para tudo isso não tem como fugir quando eu falo de uma dieta anti-inflamatória para ansiedade, para dor, para o cansaço. Não tem como eu fugir de um órgão principal, que é o que, gente? O intestino. Por quê? Tudo que você come vai parar aonde? No seu intestino. Seja para ser absorvido, seja para ser excretado, porque não serve, vai para fora. E aquilo que é bom vai absorver os nutrientes. Mas você precisa entender de onde vêm as suas dores. Você precisa entender da onde vem essa ansiedade. Você precisa entender isso, da onde vem a sua doença autoimune, né? Então, e tantos outros sintomas, né? Por que tem esse inchaço, que a gente vai falar ao longo da semana aqui, esse inchaço, esse refluxo, essa dor de cabeça, né? Gente, é muito sintoma. E você precisa também entender que os remédios todos, eles simplesmente mascaram os sintomas. Gente, a maioria desses remédios mascaram os seus sintomas, mas tudo acontece da mesma forma dentro do seu corpo. E mais de 90%, gente, eu vou te dizer isso, mais de 90% de todas as doenças, estão relacionadas a quê? Essas doenças? A uma síndrome chamada síndrome do intestino permeável. É, isso mesmo. Síndrome do intestino permeável. Mas como é que pode, então, que surgiu do nada, esse intestino ficou permeável assim, de repente, de uma hora para outra? Não é isso, sabe? Então, a gente precisa, é o que a gente come chega lá nesse intestino. Essa alimentação inflamatória, tóxica, cheio dessas gorduras hidrogenadas, dos corantes e conservantes, dos alimentos cheios de agrotóxicos. Aí você já, um parênteses, aí você pode dizer assim, Carmen, não tem dinheiro para comprar alimentos sem agrotóxico. Não, é caro. A minha família é grande, não dá. Claro, a gente sabe disso, e por isso que a gente ensina como que você retira o agrotóxico desse alimento com coisas normais que você tem em casa. Dá para você fazer isso, tá? Então, assim, se eu tenho isso tudo entrando, quando chega esse intestino, qual é o papel desse intestino aí? Qual é o papel desse intestino? É fazer a seleção, né? Então, meu intestino tá lá, a mucosa do meu intestino, e aí chega lá o alimento que eu comi, passou pelo meu estômago, passou pela minha digestão, chega lá no intestino. Então, aí ele faz a seleção. Ou ele vai ser absorvido, o nutriente, ou vai ser excretado. Isso numa condição quando o intestino está normal. Quando o intestino está inflamado, inflamado, mas sem sentir nada, aquela inflamação silenciosa, tá? Que a gente até vai falar bastante da inflamação crônica na outra aula. Mas quando ele está lá inflamado, ou seja, como a gente chama que ele está inflamado? Quando ele já está mais permeável. Porque o nosso intestino, ele parece que tem umas redinhas, tá? Ou uma peneirinha. Que os furinhos têm que estar fechados. Os furinhos têm que estar todos fechados.
Só que os furinhos, de tanta gente comer essas porcarias, eles vão abrindo. Os furinhos vão abrindo, abrindo, tá? E por ali passam. Começa a não ter a seleção tão natural quanto deveria acontecer, tá? A seleção começa a ficar falha, que a gente chama. Porque assim, deveria só ser excretado, conseguir passar para ser excretado, né? É só o que é ruim e não nutrientes. E a gente pode estar excretando nutrientes. Ou seja, às vezes você está usando um suplemento caríssimo, mas está sendo jogado fora. Tá ficando com umas fezes ali caras. Entende? E também, por outro lado, o que precisa ser absorvido e passar para a corrente sanguínea seriam só os nutrientes, só as coisas boas. Mas se essa redinha está rasgada, que o intestino está inflamado, está permeável, começam a passar para a corrente sanguínea tudo o que não deveria. Toxinas, restos de proteínas inflamatórias, como o glúten, caseína, a lactose vai passar, sabe? Essas toxinas todas vão acabar passando. E quando chega lá no nosso sangue, eles são vistos como intrusos. E aí na corrente sanguínea, assim, vai lá as células passando. E olha lá, intruso. Molécula lá, molécula de proteína. Resto de bactéria aqui no sangue. Glúten, caseína, pedaço de glúten. Aí vem lá, ó, as nossas células de defesa do nosso sistema imunológico. E engloba isso aí. Para pegar, porque o nosso corpo é inteligente, né? Então ele engloba isso aí. Só que, de acordo com a genética de cada um, quando já chega nesse nível, o ataque vai ser no seu órgão-alvo. Que aí vai depender de cada pessoa. Se tá na sua genética, seu órgão-alvo é a tireoide, olha lá os anticorpos indo lá atacar a tireoide. Aí vem lá o Hashimoto. Se são as suas articulações, olha aí, indo atacar o sistema imune, a célula do sistema imune com o invasor, olha aí, indo atacar as suas articulações. Olha aí, a artrite, ou então só aquelas dores crônicas que as pessoas têm. Olha também a fibromialgia, que atacam lá as partes muscular. Então, esse ataque todo, gente, vai acontecendo pouco a pouco. Se está inflamado, se passou pela corrente, se o intestino está inflamado, está permeável e passou para a corrente sanguínea isso daí, então, agora, o que além dessa alimentação inflamatória de hoje em dia, né? O que mais que pode aumentar essa permeabilidade do intestino? Excesso de medicamentos, anticoncepcional, tá? Que mais? O estresse e a ansiedade. Gente, a ansiedade também pode aumentar essa permeabilidade. Porque vocês sabiam que é uma via de mão dupla? Uma via de mão dupla. Existe um nervo que liga, existe um nervo chamado nervo vago que liga cérebro e intestino. É uma estrada. Entre o cérebro e o intestino existe uma estrada. Essa estrada chama nervo vago. Esse nervo vago, sabe? Ele manda sinais. Ele tá levando tanto o sinal do cérebro para o intestino, quanto do intestino para o cérebro, né? E nesse intestino, gente, a gente também produz neurotransmissores, que a gente sabe. Serotonina, dopamina e outros. E aí, eles vão lá dar o sinal para o cérebro. Mas se o intestino está permeável, está inflamado, está cheio de coisa ruim que a gente está comendo, inflamatória, ele não está produzindo esses neurotransmissores aí. Como é que eu preciso dele para não ficar ansiosa? Eu preciso dele, sabe? Então, a gente precisa dele para também não sentir tanta dor. Então, você está vendo como tudo gira em torno também desse intestino que precisa estar muito bom? Por isso que a gente diz hoje que mais de 90% de todos os sintomas começam por essa síndrome do intestino permeável.
E isso é importante a gente cuidar, tá? Cuidar bastante para que a gente possa melhorar a dor, melhorar a ansiedade. Então, o primeiro passo de todo tratamento de intestino é a dieta anti-inflamatória. E por isso que a gente fala que é o poder dessa alimentação anti-inflamatória, né? Então, gente, essa alimentação anti-inflamatória, ela é baseada em quê? Naquilo que a gente tem na natureza. Aquilo que Deus fez pra gente. Verduras, legumes, frutas, ativos, né? Que a gente tem hoje, gengibre, cúrcuma, as nossas ervas todas. A gente mora aqui no Brasil, num lugar rico, que a gente tem isso tudo facilmente plantado. Qualquer pessoa que compre um vasinho com terra boazinha, planta lá suas ervazinhas e consegue fazer delas, que viram chás maravilhosos, né? Os chás que a gente vai melhorar. Então, gente, o primeiro passo para o tratamento disso tudo é essa dieta anti-inflamatória, que através de cada alimento a gente consegue ir desinflamando. Agora, não adianta eu comer esse alimento anti-inflamatório se eu continuo comendo aquela farinha toda que vem lá do pão, aquele leite todo. Tem substituição? Tem. E é para a vida toda? Não, mas para você não precisar, ser a vida toda e melhorar a sua medicação, não ficar preso àquela medicação que está escondendo o seu sintoma, que está tirando água de barco furado, você precisa fazer, nesse momento, uma dieta anti-inflamatória. Você precisa desinflamar seu corpo para que ele equilibre, né? Para que você possa ir diminuindo a medicação. Tem coisa mais feliz pra gente, profissional, quando chega o paciente de volta e ele fala assim, meu médico já reduziu tanto do meu remédio. Olha aí a resposta do corpo, né? A resposta do corpo. Então, gente, esse intestino que a gente chamou que está inflamado, ele não consegue absorver, que a gente já falou, os nutrientes de forma correta, né? Quando isso acontece, esporadicamente, tudo bem. Mas se ele acontece todos os dias, porque todos os dias a gente tem as mesmas atitudes, a gente usa o mesmo alimento, né? O mesmo tipo de alimento, o mesmo padrão alimentar inflamatório ali, todo dia na mesa, né? Todo dia eu vou lá no fast food, ou então eu como uma besteira qualquer porque não dá tempo de almoçar no trabalho, ou eu não como nenhum verdinho no meu prato, nenhuma verdura, nenhum legume no dia todo, eu não como nenhuma fruta, sabe? Então, esse padrão ruim alimentar, inflamatório que a gente chama, leva esse intestino a ficar assim. No começo você sente alguma coisa? Você não sente nada, por isso que a gente chama inflamação silenciosa. Você não sente absolutamente nada, tá? Você não sente absolutamente nada. Você simplesmente, depois com isso se torna crônico, as doenças vão aparecer. E aí já passa a ser a inflamação crônica. Inflamação crônica. Aí são vários sintomas que a gente vai falar em outra live ainda essa semana. Mas são todos esses sintomas que vocês queixam e responderam um questionário que sentiram, tá? Que sentem, como refluxo, dor de cabeça, ansiedade, cansaço, a fadiga crônica, as dores musculares, as doenças autoimunes, o problema intestinal, tá? Os problemas de pele. São todos esses problemas que você queixam. Isso aí já é a inflamação crônica. Porque quando tá no começo, ela fica só acontecendo ali o tempo inteiro e a gente nem tá sabendo. São pequenos sinais, mas a gente não... toma um remedinho aqui, outro ali, a minha família é assim mesmo, sabe? E, gente, a gente não pode culpar a genética. A gente não pode culpar a genética. Ela só tem 20%, tá? 20% de relação com isso tudo aí. 80% são os seus hábitos alimentares, que vão desde... prática ou não do exercício, o seu sono, como é que está o seu sono, né? O sono bom ou ruim tem uma interferência imensa na sua inflamação, na inflamação do seu corpo,
né? A sua alimentação, como a gente falou, fazer ou não um exercício físico, tudo isso tem relação com essa inflamação e pode piorar ou não. A genética vai agir aí só com 20%. Como eu falei, o seu órgão-chave sempre vai ser o mais atingido. E cada pessoa tem o seu, porque aí vem lá da genética. Mas antes de chegar aí na genética, tudo isso que eu falei já aconteceu, né? E a gente precisa, de alguma maneira, desinflamar, né? Então, gente, para quem é essa dieta anti-inflamatória? É para você que sente dor, é para você que tem ansiedade, é para você que tem um problema de pele, é para você que tem essa má digestão, de refluxo, de má digestão, de ficar lembrando. Tem quanta gente aí que tá com essa uma queixa muito forte atualmente. A ansiedade, a depressão é uma queixa muito forte. A dor, né? Porque ninguém merece uma vida com dor. Então, é uma queixa muito forte, né? Problemas de pele, psoríase, as doenças autoimunes que aumentam muito, Hashimoto, artrite, espondilite, lúpus, esclerose múltipla, né? Sjögren, doença de Crohn, retocolite. Gente, é muita doença crônica, é muita doença autoimune e são muitos sintomas, enxaqueca. E as doenças então por fungos? O fungo conseguiu passar para a corrente lá sanguínea. Vai parar onde? Candidíase, infecção urinária de repetição. E quantas moças, meninas, jovens, quantas jovens querendo engravidar e não consegue? Do corpo tão intoxicado, de alimentação ruim. Não é só as tentantes, as mulheres, tá? Os homens também, os futuros papais, também precisam se cuidar. Isso altera, gente, velocidade de espermatozoide, produção de espermatozoide. E a mulher precisa limpar o terreno biológico. Quando a gente fala limpar o terreno biológico, é isso, é aplicar. Aplicar o método da dieta anti-inflamatória. É o que a gente aplica, né? No desinflame. Então, a gente tem que limpar isso daí, né? Para poder melhorar de alguma maneira e cessar o sintoma, que é impressionante. É isso, gente, é você aplicar o passo a passo, é tratar esse intestino, é usar a dieta anti-inflamatória e melhorar o sintoma. Esse é o grande prêmio da pessoa que vai fazer essa dieta, esse poder que ela tem de desinflamar e de melhorar esses sintomas, né? De melhorar esses sintomas. Então, gente, por quanto tempo eu preciso fazer essa dieta? Isso é muito importante. As pessoas sempre perguntam, né? Por quanto tempo eu vou fazer isso? Eu vou fazer a vida inteira? Para você poder ter as suas exceções, você precisa fazer. Para que depois você possa comer, né? Alguma coisa lá diferente, mesmo que seja anti-inflamatório. Às vezes a pessoa faz tudo direitinho. Eu como direitinho, agora eu não como mais esses inflamatórios. Se eu comer um dia, depois de eu já estar um tempo assim, isso vai regredir tudo? Vou voltar a sentir tudo? Não vai. Porque o seu corpo tá limpo, né? Você mesmo vai comer, às vezes, alguma coisa, não vai nem se sentir tão bem, porque seu corpo tá limpinho. Eu sempre falo assim, gente, é um chão branco. Um chão branquinho, quando ele tá todo limpinho, cai um fio de cabelo ali, a gente não vai ver? É o nosso corpo. Se o nosso corpo tá limpo, desintoxicado, tá super sem inflamação nenhuma, tá legal, exames ótimos, tá tudo bem, não tô com sintomas. Se eu ficar comendo muitas coisas repetidamente, meu corpo vai dar um sinal. Vai dar um sinal. E aí você vai perceber. Aí você fala assim, mas hoje eu como e não tenho sinal, engraçado. Claro, você está totalmente intoxicada. Quando a gente está inflamado, você pode comer, que você vai sentir sempre as mesmas coisas, que não vai fazer diferença. Quando você está limpa, quando você comer algo que não é bom para você, o seu corpo vai avisar. E aí você sabe, agora está na hora de eu parar. E isso é que é o legal, você tá no controle e não o contrário, né? Eu sempre falo assim, até para todo mundo de doenças autoimunes também, você tem que estar no controle da sua doença e não à mercê dela. Você pode controlar ela, você vai controlar ela. Eu tenho certeza que você vai controlar ela, tá? Não é ela que vai ficar te controlando, de jeito nenhum. Então, por quanto tempo?
Em 3 semanas, gente, se você faz isso certinho em 3 semanas, eu vou te dizer que você vai pegar toda essa ferramenta de 3 semanas que você fez e você vai levar para sua vida. Mas você já vai sentir muita diferença. Isso eu posso dizer porque, com certeza, tem várias alunas aqui e elas podem até falar isso, que em 3 semanas você sente diferença. Se você segue o método passo certinho. E é isso que não é para a vida toda, mas você vai levar o ensinamento para a vida toda e não para você só. Você leva o ensinamento para toda a sua família e as pessoas que você ama, né? Você tem que, o que você sabe, se você se empoderou do conhecimento, você tem que espalhar para as pessoas que estão ao seu redor, na verdade, para que elas possam melhorar, né? Então, isso é importante vocês saberem. Então, esse passo a passo, gente, dessa alimentação, com mais verduras, legumes e frutas, substituir essas moléculas ruins, que são a gente chega a chamar hoje o glúten de molécula neurotóxica. O que é isso? É o nosso corpo, ela consegue passar pela barreira intestinal e consegue passar pela nossa barreira hematoencefálica do nosso cérebro. E ele reage como vendo que há presença de toxinas. Olha isso para uma ansiedade, para uma depressão também, não é? Então, assim, sempre eu falo, gente, para tratar a ansiedade, eu preciso tratar intestino, eu preciso tratar alimentação. Isso vai melhorar, vai facilitar o meu tratamento médico? Com certeza. Com certeza, a sua melhora, a sua disposição, a sua energia. Isso vai melhorar. E é isso que muita gente hoje está se queixando. Dessa energia, dessa indisposição, né? Então, o primeiro passo para tratar o intestino é a dieta anti-inflamatória. Então, por favor, não venham, porque eu sempre escuto isso aqui como perguntas. Para tratar o intestino não é só tomar probiótico? Não é só usar kefir, tomar probiótico? Isso quando não perguntam de Yakult, né, gente? Por favor, né? Yakult não trata intestino de ninguém, por favor. Então, o primeiro passo para tratar o intestino é essa dieta anti-inflamatória. Tem outros passos que tratam o intestino? Tem, que fazem parte de uma coisa que chamamos de modulação intestinal, tá? O que é isso, modulação intestinal? São passo a passo que a gente faz para tratar esse intestino, para terminar com aquela barreira permeável. Ué, ela não é a causa de mais de 90% de todos os seus sintomas atuais? Mas meu intestino funciona muito bem, Carmen. Eu vou no banheiro todo dia, 1 vez, 2. Não tem a ver com isso. Como eu falei, você pode estar indo excretar suas fezes cheias de nutrientes, às vezes de suplemento caro que você está tomando. Não tem a ver com ir ou não ao banheiro, tá? E outro caso, assim, mas o meu já é o contrário. Eu tenho uma constipação terrível a minha vida inteira. Aí eu te pergunto, a sua vida inteira você sempre não comeu a mesma coisa? Será que esse intestino não está respondendo a uma sensibilidade alimentar? Não, mas eu fiz exame, não deu nenhuma alergia, não tenho alergia ao glúten, nem à lactose. Não é disso que eu tô falando. Eu falei de sensibilidade alimentar. Não falei de alergia e não falei de intolerâncias. Sensibilidade alimentar, você não vai saber pelo seu exame de sangue. Você vai saber fazendo o teste. Olha aí. Entenderam? Não se enganem. Vocês gostam muito de querer exame para isso? Exame. Eu quero fazer exame para ver se eu tô com disbiose. Eu quero fazer exame para ver se eu tenho alergia ou intolerância ao glúten. Gente, se tiver sensibilidade, vai dar que não tem nada. E você vai continuar com sintomas, vai continuar comendo e vai continuar com sintoma, vai continuar tomando seu remédio. Não vai resolver a situação, não é isso que a gente quer? Por isso que eu falo, são 3 semanas. É muito tempo assim, gente? Não é. E você tem como saber. Você tem como descobrir se é sensibilidade ou não. Por que tanta gente com rinite, sinusites? E se você muda a alimentação, aplica esse poder da alimentação, dessa dieta anti-inflamatória,
ela não melhora? Ela para de ficar usando remedinho para pingar toda hora? Ou lá o corticoide para sinusite, que tem uma atrás da outra? Será que não é excesso de queijo? Será que não é excesso de leite? Ah, mas eu tenho a vida inteira. Mas a vida inteira ela tomou leite e comeu queijo. Como é que a gente vai saber? Só aplicando, né? Aplicando nesse prazo e vendo, observando. Como é que vai ser? E aquela dificuldade que muita gente fala, e que eu falei aqui no começo, de ser cara, né? Mas é uma dieta cara, né? Porque, poxa, eu vou ter que comprar aquele leite vegetal. Gente, não precisa. Você vai tomar outras coisas. É um período pequeno para você observar a resposta do seu corpo, né? Você vai trocar, você vai substituir naquele período. E se você não vive sem tomar o café com leite, você vai substituir por um leite de aveia que fica idêntico. Eu sei disso porque eu uso o leite de aveia para tomar com café. E ele fica igual. Eu não uso leite de vaca. Então, gente, presta atenção. Vou até postar amanhã uma foto nos stories desse leite que eu gosto bastante, mas que você pode fazer em casa. E que o custo é muito barato fazer em casa. Você comprar a sua aveia e fazer seu leite. Tá? Ah, mas eu não vivo sem comer pão. Ai, primeira coisa que eu escuto aqui. Doutora Carmen, eu não vivo sem comer pão. Eu não sei viver sem comer pão. Mas quem disse que você vai viver sem comer pão? Você vai substituir, né? Você vai substituir por aqueles que a gente dá a receita para você fazer. Diferente. Tá? Que não tenham o glúten. Porque muita gente pensa também, gente, em outros detalhes, que a gente vai falar em outras lives, mas é importante já deixar aqui para você não faltar nas outras lives, as pessoas que estão na menopausa, têm muita dificuldade de perder peso, incha bastante pela falta hormonal. Mas você sabe que a própria alimentação anti-inflamatória, ela acorda seus hormônios, ela te ajuda nisso. Ela te ajuda nisso? E várias das minhas alunas aqui, que são mais velhas, podem dizer que acabam perdendo peso. E aí, outra pessoa pode te dizer assim, poxa, mas eu tô inflamada, eu sinto dor, mas eu já sou tão magrinha, eu não posso perder nada. Simplesmente para você vai precisar de suplementação. Para que você faça uma dieta anti-inflamatória, mas que você possa suplementar para que você não perca peso. Entende? Então, tem essa diferença, gente. Não é... Aí fala assim, mas peraí, eu não tô entendendo. Essa alimentação anti-inflamatória, ela é igual para mim, que eu tenho doença autoimune? Ela é igual para outra pessoa que aí tem um problema de retocolite? Ou ela é igual para uma pessoa que tem enxaqueca? É uma dieta anti-inflamatória. Não existe várias dietas anti-inflamatórias, né? Existe uma só, uma alimentação que não inflame o seu corpo, que não vá provocar síndrome do intestino permeável, para não deixar passar toxinas e causar todos os seus problemas de saúde, que sejam enxaqueca, refluxo, má digestão, uma doença autoimune, uma dor articular, uma dor muscular, uma psoríase, uma dermatite, uma sinusite, uma candidíase de repetição, uma infecção urinária de repetição. Uma ansiedade e a dor que a gente está falando hoje. Então, essa é uma alimentação anti-inflamatória. A gente vai ajustando, porque às vezes a pessoa tem outras coisas juntas, né? Você pode ser ansioso, a gente precisa tratar a sua alimentação, seu intestino, e ao mesmo tempo você pode ter um triglicerídeo alto, pode ter uma gordura no fígado, e aí a gente tem que ajustar. Mas esses ajustes acontecem. Tá? Esses ajustes acontecem. Inclusive lá, com as minhas alunas, elas sabem. Elas preenchem um questionário para dizer, contar os seus problemas, o que elas tomam, qual é a medicação e tudo, para a gente poder ajustar isso.